estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é futuro? E nos ressuscitará juntamente com Cristo e nos fará assentar nos lugares celestiais em Cristo? Não, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É a estatura da nova criação. Deus criou o mundo nos primeiros 7 dias. Gênesis 1 e 2. 3, que põe até o relato da queda. A partir daquilo ali tudo só se reproduziu, nada mais foi criado, a não ser a nova criatura. Uma nova criação surgiu por intermédio do que Jesus fez. Que é o quê? Eu e você. Meu Deus. Vamos continuar nossa maratona sobre autoridade espiritual. O vídeo 2. A gente já deu um panorama gigantesco no primeiro vídeo de 15 minutos. E agora a gente vai continuar aqui falando sobre autoridade espiritual. Para você entender a sua posição em Cristo Jesus e para você viver à altura daquilo que está disponível para você. Chega de viver à mercê do que Cristo pagou caro pela sua vida. Amém? Quem nós somos? Vamos entender quem a gente é? Quem nós somos? Efésios. Efésios é a carta para você entender a sua posição. É curta, é maravilhosa e é extremamente profunda. Então, leia Efésios. Vou ler aqui no capítulo 1, versículo 17 e 19. Bora lá. Carta de Paulo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Esse é o poder, o conhecimento, é o Espírito Santo. Tendo iluminado os nossos olhos e o nosso entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação. Então, a gente é salvo, temos o nosso entendimento iluminado para quê? Para entender a esperança da nossa vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Ou seja, eu entendo a minha vocação e entendo qual a riqueza que está disponível na glória de Deus, a herança dos santos. Tem gente que acha que essa herança é só após a ressurreição dos mortos. Tem coisa que é para ser vivida aqui e agora. E qual? Sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esses são os versículos 17 e 19 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, ele nos escreve aqui com a preocupação de que entendamos de fato o propósito para o qual Cristo nos resgatou. Você tem que entender para que Jesus fez isso. A manifestação do poder em nós, todo propósito, esperança, vocação, riqueza, herança e grandeza. Tudo isso. Existe uma real importância em entender o pleno sentido da nossa posição em Cristo. Vemos na continuidade do texto algo grandioso e quase sempre desprezado. Vamos continuar agora, versículo 20 e 23, a 23. Que manifestou em Cristo, todo aquele poder que a gente viu, que está prometido, ele manifestou em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, mas só neste século, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Peraí. Por que eu estou vivendo luta e guerra, querendo caçar confusão com potestade e principado, sendo que está tudo debaixo dos pés de Jesus e eu estou em Jesus? Às vezes o que falta em nós é só a convicção da posição. O inferno tenta, mas cara, para chegar em você tem que passar por Jesus. E ele já tentou, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ai, Senhor. A continuação do texto nos esclarece o que Paulo está tentando fazer, a gente entender. Ao nos declarar que temos ele,
declara o que Deus fez em Cristo. Exatamente isso. Ao nos mostrar o que temos automaticamente, ele declara o que Cristo conquistou. Não sei se ficou claro, mas o que eu estou tentando estabelecer aqui é que nós temos aquilo que Cristo conquistou. Toda a relação que Paulo estabelece é que somos possuidores daquilo que Cristo também possui. Acho que ficou ainda mais claro na continuação do texto. Vamos continuar lendo. Aí tá, terminamos lá, que é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a plenitude de Cristo, ele reservou a igreja. E continua o texto, os próximos versículos 24. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos nesse lugar, mas de lá ele nos tirou e ele nos vivificou, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Jesus nos vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Então nós somos vivificados junto com Cristo. Não é separado, não é distante, não é do lado, é com. É em. E nos ressuscitou junto. Olha isso. Olha isso. Olha o poder que está disponível. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nós estávamos lá no lamaçal do pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é futuro? E nos ressuscitará juntamente com Cristo e nos fará assentar nos lugares celestiais em Cristo? Não, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É a estatura da nova criação. Deus criou o mundo nos primeiros 7 dias. Gênesis 1 e 2. 3, que põe até o relato da queda. A partir daquilo ali tudo só se reproduziu. Nada mais foi criado. A não ser a nova criatura. Uma nova criação surgiu por intermédio do que Jesus fez. Que é o quê? Eu e você. Meu Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo, mais uma vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. O que é uma nova criatura? É você, um ser espiritualmente morto, carnal, ser criado de novo. Só que agora você é criado dentro de Jesus. Você é criado em Cristo para as boas obras. É por isso que Romanos 8 vai iniciar falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O negócio é, eu realmente estou em Cristo? E querer e ansiar por estar nessa posição. Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então tem uma preparação, tem uma obra que Deus fez para que agora que nós fomos criados em Jesus, nós manifestemos essas boas obras. O que Deus fez em Cristo, através de Cristo, também fez em nós. Deus fez em nós todas as coisas que fez em Cristo, porque na sua morte nós fomos feitos um
com Ele. Hoje estamos em Cristo. Por isso que Gálatas 2:19 diz que eu morri e agora é Cristo quem vive. Porque no processo de conversão, de nova criação, eu ser recriado ou criado em Cristo, não tem como o velho homem viver. Ou vive o novo homem, ou o velho. Essa expressão corresponde ao fato de morrer e ressuscitar em Jesus. Você morre por Ele e ressuscita nele. E hoje eu e você andamos no poder da ressurreição. Por que o poder da ressurreição? Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos hoje habita em nós. Então nós operamos no poder da ressurreição. Nós somos um com Cristo, como Cristo é um com Deus. Estamos nele escondido. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é a sombra do Onipotente. Somos o seu corpo e ele é a nossa cabeça. Estamos totalmente linkados para um grande propósito, o propósito de Deus na Terra. Em é dentro. Em é uma preposição e ela indica lugar, onde, meio, modo, sucessão, tempo, causa, estado, fim. Portanto, olha o que Romanos 8 vai dizer que eu acabei de falar. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Romanos 8, 1 e 2. Por que não há mais acusação? Porque quando estamos em Cristo, significa que nos tornamos um com Ele e Cristo não pode ser acusado. Ele já cumpriu a lei e nele estamos. O diabo não pode me acusar com o meu passado porque eu morri e hoje vivo em Cristo. E agora que eu sou um com Ele, o diabo não pode acusar a Cristo porque ele não conheceu o pecado. Tudo se fez novo, meu Deus. Assim, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá conseguindo entender a posição? Tá conseguindo discernir a posição que você tá? Em Cristo não há condenação, não há julgamento. Mas existe algo que acontece quando a gente é tocado pela conversão, pelo início do processo de conversão, ou talvez do processo de convencimento. Antes mesmo da própria conversão, muitos de nós, na igreja, acessamos o convencimento, mas não acessamos a plenitude da conversão. Isso tem que gerar um alerta na nossa mente. A gente tem que ficar ligado, preocupado. Sou convencido ou sou convertido? E uma das coisas que o Senhor faz é isso, é nos colocar nele. Só que muitas das vezes a gente quer entregar a nossa vida para Jesus, mas a gente ainda continua vivo demais. Por que o passado te atormenta? Porque você está vivo demais. Você ainda não crucificou o passado e não entregou totalmente a vida para Jesus. Você ainda está somente convencido. Sabe, o Espírito Santo está aí te convencendo, te convencendo, te convencendo. Libera essas coisas e vem para mim. Para que a conversão seja aperfeiçoada. Nós somos aperfeiçoados no poder do Senhor. Às vezes a gente simplifica a salvação com um simples levantar de mão, sem quebrantamento do coração. E isso tem gerado muitos problemas. É mais profundo, é mais intenso. Deus quer mais de você. Aí, eu vou pedir para vocês lerem Romanos 88, 33 e 39, que fala sobre intentar acusação contra os que são de Deus. Porque nós estamos em Cristo. O diabo não tem mais o que fazer com Jesus, gente. Ele já venceu, ele já triunfou. Não tem o que ele fazer. Ele expôs todas as potestades e demônios a um espetáculo público de vitória. Então, se eu tenho a consciência de onde eu estou, cara, esquece. Quando eu estou vestido de Cristo e revestido de Cristo, eu percebo que eu estou acima de todas as coisas nos lugares celestiais. A autoridade é exatamente reconhecer onde eu estou e não negociar essa posição em Cristo. Eu reconheço a posição que eu estou e eu não negocio.
acima de todas as potestades, principados, governos, domínios, circunstâncias, eu reconheço que sou quem eu sou. Isso nos dá a possibilidade de vencer o mundo, assim como Cristo venceu. Pelos seus passos, pelos passos dele, por aquilo que ele já fez. Ele venceu o mundo, então eu tenho que ter bom ânimo porque eu estou nele. Então eu também tenho esse poder de vencer. Muito forte, gente. Tem alguns versículos aqui que eu vou ler para vocês. Tendo-vos dito isso, para que ninguém tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E aí, com isso, a gente consegue entender a posição que a gente está em Jesus. E por que a gente tem que se agarrar na verdade de que ele venceu o mundo e que nós também estamos aptos a vencer. Porque muitas vezes a gente coloca da boca para fora e a gente só coloca isso numa esperança futura. Mas a gente leu, já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Lembra, vai ficar um pouco mais longo que 15 minutos, mas eu preciso falar isso nesse vídeo ainda. Lembra daquela visão em que Eliseu mostrou para o seu servo sobre maior que era o que estavam com eles? Ah, olha o exército do inimigo. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o exército que estava por detrás, que estava nas regiões celestiais. Aquela visão foi uma abertura das regiões celestiais. Foi um show chamado a quarta dimensão, que é a quarta dimensão do Espírito. Então, na Terra existia um grande exército, mas esse exército era manipulado pela força do inimigo. Então, quando eu abro a força que manipula o exército, que é muito grande, e a força que manipula um exército que nem existe, que é Deus nas regiões celestiais, o exército inimigo fica confundido, perece, perde, sem a gente lutar. Simplesmente pela convicção e consciência de como estão as coisas nas regiões celestiais. E como nós estamos nas regiões celestiais? Assentados em Cristo Jesus. Não à direita, como João queria com Tiago, nem à esquerda. Não. Dentro. Ele está à direita do Pai e hoje nós, nele, estamos na direita do Pai. Então, nas regiões celestiais, como que o mundo espiritual vê um cristão? Em Cristo. Quando Deus olha pra gente, quem que Deus vê? O Filho. Então, a gente precisa ter essa consciência. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, suas mãos, os seus pés aqui na terra. Somos revestidos e protegidos. As aflições podem bater na porta, mas maior é aquele que está contigo. Você não entra em peleja, você fala, Senhor, essa guerra é tua. Você fala, ei, potestade, ei, demônio, ei, não sei o que. Eu estou em Cristo, bato em retirada agora pela autoridade que é o nome de Jesus. O que a gente tem que buscar é essa posição, se manter nessa posição e sermos totalmente selados por ela. Fechar todas as brechas, todas as lacunas, todas as feridas para viver a imagem e semelhança do Filho. Essa é a posição. Amém? Esse vídeo já está longo demais, mas eu falei o suficiente por aqui. E na próxima a gente vai falar, deixa eu abrir aqui, para a gente já... Aqui. A gente vai entender e vai usar essa posição de estar em Cristo. Amém?